Oi, e aí, até aqui de novo. Essa semana eu não tava assim com muitas ideias pra gravar, como sempre. E eu brincando com as meninas no Twitter falando que um dia elas iam encher o saco de ficar me dando ideias pra vídeo sempre. Aí elas falaram, então faz um vídeo sobre a gente. E essa sou eu fazendo um vídeo sobre a cúpula. O que é a cúpula? Né? A cúpula somos eu, Dani Lari. Na época da escola nós tínhamos também a Bia, mas acabou se afastando com o tempo da Bia, mas a gente ainda conversa bastante. Mas essencialmente a cúpula somos três, eu, Dani e Lari. Eu conheço a Larissa há mais tempo. Conheço a Larissa desde a primeira série. Mas eu sempre fui muito mais próxima da Dani. Não só geograficamente falando, porque a Dani mora a 6 quarteirões da minha casa. E também não falando geneticamente, pois eu descobri que eu e a Dani somos parentes. Mas a gente sempre teve uma conexão um pouco maior. Mas isso altera tão infinitesimalmente que não faz diferença. Somos nós três. Eu falo que somos nós três contra o mundo. A gente faz questão de não contar mais os quantos anos a gente se conhece, que fica feio. A gente se conhece a infância inteira, praticamente, mas eu conheci a Dani alguns tempos depois. Conheci a Dani na quarta série. Na época do colegial, né? Na época que as meninas começam a, sei lá, trocar ferroadas entre si, a gente sempre foi muito unida. Como somos nós três contra o mundo. A gente enfrentou tudo junto. Nós enfrentamos os primeiros namorados, os primeiros términos, curso de faculdade, todos os desesperos ao longo da adolescência, todas as crises existenciais do começo dos anos, dos 20 anos, do meio dos 20 anos, as crises dos 25. A gente esteve ao lado uma das outras o tempo todo. E eu falo que definição de sororidade somos nós três. Nós temos personalidades diferentes, nós temos características diferentes e a gente se apoia uma na outra. Cada uma tem uma experiência diferente, tipo, a Dani é filha única, a Larissa é a filha mais velha, eu sou a mais nova. Então a gente tá sempre ajudando uma outra nas crises, nos problemas, a gente tá sempre aconselhando quando é, tipo, problema de família. Sabe aquelas amizades de filme? Eu conheço elas melhor do que ninguém, elas me conhecem melhor do que ninguém. E não existe, assim, desastre no mundo que vai separar nós três. Nós somos perfeitas umas para as outras. A gente se aguenta, a gente se aferroa, a gente se dá tapa na cara, a gente se abraça. E elas estão sempre lá pra mim. Sempre que eu preciso, elas estão lá. Tipo, elas estão a um teclado de distância, isso aqui é maravilhoso. E quando eu fiquei sem celular semana passada, foi o mais triste, porque eu não conseguia conversar com elas todos os dias. Com elas todos os dias desde sempre. Então passar uma semana longe delas foi difícil. E dizem que amizades que passam de 7 anos é pra sempre. E nós passamos dos 7 anos há muito tempo, então vocês vão ter que me aguentar pra sempre. Pra mim esse negócio de rivalidade feminina nunca foi uma realidade. Porque eu nunca fui rival das minhas amigas. Eu nunca fui rival da Lari e da Dani. Eu sempre admirei elas. Demais. Em tudo. Em todas as áreas que elas se excedem. Eu não tinha inveja delas. Eu tinha orgulho. Eu tenho orgulho demais delas. Eu acredito nelas mais do que eu acredito em mim mesma. Elas são minha família mais do que ninguém. Nada no mundo vai significar mais pra mim do que as meninas. Eu morro de ciúmes delas. Eu acho que elas também têm ciúmes de mim, né? Eu espero que sim, porque nada mais justo do que igualdade no relacionamento, né? Eu sei que elas falaram pra mim, faz um vídeo de como a gente é maravilhosa. E eu tô aqui fazendo um vídeo de coração aberto, falando o quanto que elas significam pra mim. E o que eu mais quero na minha vida é compartilhar todas as minhas vitórias e as minhas derrotas com elas, porque se não fosse por elas, eu não estaria aqui hoje. São elas que mais me apoiam. E
E possivelmente são elas as únicas que divulgam o meu canal, porque eu mesma não faço isso. Que eu falo que isso é muito mais terapêutico do que entretenimento. E elas que divulgam pros amigos delas, elas que curtem e divulgam no Twitter. A Dani divulga bastante na newsletter dela. E eu sou mais do que grata. Eu não sei se elas têm ideia do quanto que elas me ajudam. E que não importa o que elas façam, não importa o momento que elas estejam passando, as dúvidas que elas tenham, ou os dramas, elas são o meu maior orgulho. E a gente tem muito pra viver ainda, a gente tem uma vida inteira pela frente. E tem muita coisa pra gente viver ainda. Eu ainda quero viajar com elas, eu ainda quero ir em shows com elas, eu ainda quero fazer tudo que eu tenho na minha lista. Eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer com a cúpula. E tem muita coisa que a gente ainda não fez e eu quero fazer. Porque nós vamos ser amigas pra sempre. Nós somos a cúpula do mal. Nada nos separa, nem mesmo a gente. Que brega.